Olá, meus amores! A Proiliane preparou uma aula bem legal para vocês. Vamos ver aqui? Nós vamos estudar hoje substantivo, certo? Será que vocês sabem o que é substantivo? Pois é, vamos aprender, né? Por quê? Porque existem vários tipos de substantivo, mas antes de conhecer os vários tipos de substantivo, nós temos que saber o que é um substantivo, certo, gente? Vejam bem, substantivos são palavras que dão nome às pessoas, aos animais, aos lugares e às coisas em geral. Então, tudo, né, a gente nomeia, nós damos nomes às coisas. Então, substantivo é a palavra que nomeiam as coisas, certo, gente? Então, quando a Proiliane perguntar o que é substantivo, o quinto ano tem por obrigação de saber dizer para a Pro o que é substantivo. É a palavra que dá nome ao quê? As pessoas, os lugares, os animais, as coisas em geral, certo, gente? Então, não esquece do que é o substantivo. Vejam bem, os substantivos podem ser comum, próprio, coletivo, simples ou composto, primitivo ou derivado. Então, hoje, na nossa aulinha de português, nós vamos conhecer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de substantivos. E aí, como nós já sabemos o que é o substantivo, quem lembra? Que é a palavra que nomeia os seres, as coisas, né, gente? As pessoas, os animais. E aí a gente vai poder identificar cada um deles. Olha o que nós vamos ver primeiro. O substantivo comum, certo? É esse que nós vamos conhecer agora. É aquele que nomeia todos os seres da mesma espécie. São escritas com letras minúsculas. Então, são substantivos, certo? Que eu vou, nomear, só que eu não vou saber de qual deles eu estou me referindo, especificando qual é. Por exemplo, eu digo rua. Rua é um substantivo, só que eu não estou especificando que rua é essa. Então, quando eu não especifico, que rua, então é um substantivo comum e que se inicia com letrinha minúscula, ok? O nome cidade também é um substantivo comum, né? Menina, a palavra menina, esse substantivo também é comum. Escola também é um substantivo comum, certo, gente? E cachorro, a palavrinha cachorro, também é um substantivo comum. Esses são alguns dos exemplos que a Proiliane trouxe, certo? Por quê? É comum porque nomeia todos os seres da mesma espécie, certo? Só que eu não identifiquei, qual era a rua, a cidade, a menina, a escola e o cachorro. Então, todos os substantivos comuns, eles se iniciam com letrinhas minúsculas, certo, gente? Vamos ver aqui. Os substantivos próprios. Aí sim, olha o que é o substantivo próprio. É aquele que nomeia um ser em particular. São escritas com letras maiúsculas. Por quê? Porque eu vou especificar. E aí os substantivos próprios são nome de pessoas, de cidades, de países, de avenidas, de estabelecimentos comerciais, certo? E aí a gente vai poder escrever o nome desses substantivos no início com letra maiúscula, porque todo substantivo próprio tem que ser escrito com letra maiúscula. Vejam bem, Petrolina é o nome de uma cidade, né? Naquele momento que eu disse cidade é um substantivo comum, eu não especifiquei que cidade era, então por isso que ele é comum e iria iniciar com letra minúscula. Agora, quando eu especifico qual é a cidade, aí sim, Petrolina, a cidade é Petrolina, então Petrolina vai se iniciar com letra maiúscula. Ana, nome, gente? Nome de pessoa, então também se escreve com letra maiúscula, um substantivo próprio. Brasil, que é o nome do nosso país também, se inicia com letra maiúscula. E eu coloquei o nome de Colégio Castro Alves, que é o nome de um estabelecimento comercial. E aí eu poderia dizer, se eu colocasse lá estabelecimento comercial, agora eu não especifiquei qual era,
aqui eu especifiquei, Colégio Castro Alves. Então, se inicia com letra maiúscula. Lembrando que todos os substantivos próprios, que são nome de pessoas, de cidades, de países, de estabelecimentos comerciais, de avenidas, sempre vão iniciar com letrinha maiúscula, certo? Agora nós vamos ver o que é o substantivo simples. O substantivo simples é formado por uma só palavra. A gente só, para identificar aquele substantivo, a gente só fala uma palavrinha e você já vai poder identificar ele, certo? Vocês vão saber identificar ele porque a gente identifica esse substantivo como simples e como composto, que é o que vocês vão ver daqui a pouco. Vejam bem, porco, flor, casa, borboleta, palhaço. Quando eu estou falando desses substantivos aqui, vocês vão saber identificar eles, vocês vão saber, né? A borboleta. Ah, eu sei o que é uma borboleta. Um palhaço, eu sei o que é um palhaço, o que é uma casa, o que é uma flor, o que é um porco. Até porque em uma única palavra, né, que eu pronuncio ou que eu escrevo, vocês vão poder identificar. Porque o substantivo simples é formado apenas por uma só palavra e por essa única palavra eu sei identificar o que minha professora está falando. Agora, o substantivo composto, gente, ele já é diferente. Ele é formado por duas ou mais palavras ligadas ou não por um hífen. O hífen é aqui, ó, esse tracinho. Certo, gente? Então, o substantivo composto, ele não é formado apenas por uma palavra. Ele é formado por duas ou mais. Para eu poder identificar, né, o que minha professora colocou, ela precisou usar duas palavrinhas ou mais. Então, quando eu coloco duas palavrinhas para identificar, vamos dizer, uma imagem que está aqui. Se eu colocasse porco espinho, então eu já ia dizer que essa palavrinha não era mais simples, porque eu usei duas palavrinhas para especificar, né, o animal. Então é um substantivo composto. Guarda-chuva, né? Porque se eu usasse só a palavrinha guarda, ia ser simples. E vocês não ia ser um substantivo simples. Só que para eu identificar esse objeto, eu precisei usar duas palavrinhas e no meio, ó, um hífen. Então, quando as palavrinhas são formadas por duas ou mais, são chamadas de substantivo composto. Guarda-chuva, beija-flor, pé de moleque, né, que é um doce. Só que nem todas as palavras compostas, elas são formadas com hífen. Tem palavras compostas que nem o hífen tem, como girassol, gira-sol, né? Duas palavrinhas, né, que são juntinhas, mas não tem o hífen. Aguardente, pontapé. Então, as palavras compostas são aquelas que são formadas por duas ou mais palavras. Umas têm hífen e outras não, certo? Nós temos também os substantivos primitivos. Gente, os substantivos primitivos não se derivam de nenhum outro e pode dar origem a outros substantivos. São palavras que ela existe, tem sua originalidade própria, não dependeu de outra palavra para existir, só que ela pode dar origem a uma nova palavra. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Livro, ferro, pedra, sapato e porta. Aí eu coloquei aqui a imagem de um sapato. Sapato é um substantivo primitivo, porque ela não se derivou de outra, ela não veio de outra, certo, gente? Ela é a palavrinha que não dependeu de outra para existir. Só que ela pode dar origem a uma nova palavra, né? Que é o que a gente vai conhecer. Então, substantivo primitivo não se deriva, que quer dizer o quê? Não vem de outra palavra, mas dá, né, origem a uma nova palavra. Vocês vão entender agora, ó. Substantivo derivado. Aí sim, derivado é formado a partir de outro substantivo, né? Como assim, ó? Livraria, ferreiro, pedreira, sapataria, porteiro. Todos esses
esses substantivos aqui, eles são substantivos derivados, que para eles existirem, precisou vir de outra palavra, né? Veio de uma palavra que era primitiva. De livro, veio o quê? Livraria, né? Ferreiro veio de quê? De ferro. Pedreira veio de quê? De pedra. Porteiro veio de quê? De porta. Então, para existir essas palavrinhas, elas vieram de outras, se derivaram de outra palavrinha. Olha aqui, ó, sapataria, onde vem de vários sapatos. Então, a palavrinha sapataria, esse substantivo sapataria, se derivou de outra palavra. Então, quando se deriva de outra palavra, para ela existir, ela precisou vir de outra palavra. Aí nós damos o nome de substantivo derivado, certo? Então, vou voltar aqui, ó. Vejam bem, livro, ferro, pedra, sapato e porta, substantivos primitivos, né? Não se derivam, não precisaram vir de outra palavra, mas vão dar origem a uma nova palavra, que foi aqui o que eles deram, ó. Livraria, ferra, pedreira, sapataria, porteiro. Agora nós temos os substantivos coletivos, certo? É aquele que mesmo no singular indica um conjunto ou uma coleção de seres da mesma espécie, uma coleção de várias coisas, mesmo o substantivo estando no singular. Vamos conhecer aqui. Ó, arquipélago é o quê? Um conjunto de quê? De ilhas. Biblioteca, na biblioteca tem um conjunto de quê? De livros, né? Bosque é o quê, ó? Tem muitas o quê? Árvores. Multidão são o quê? Muitas pessoas. Vara, muitos porcos, né? E cacho de frutas. Certo, gente? No livro de vocês tem vários exemplos de substantivos coletivos que eu quero que vocês estudem todos eles. Tem da letrinha A a Z. Então, não tem, assim, tantos, né, como a Pro desejaria que tivesse. Mas, pelo livro de vocês vão ter grande conhecimento sobre um grande número de substantivos coletivos. Eu espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje, que peguem o livro também em casa e se dediquem, façam a atividade, certo? Que a Pro Williane, na próxima aula, vai fazer a correção com vocês. Então, a Pro Williane finaliza aqui, mas lembrando, né, que João e Alice estão participando, sim, das nossas aulas e trazendo aquela mensagem de incentivo que diz o seguinte: atrás de cada criança que acredita em si mesmo está uma família que acreditou primeiro. Um beijo da Pro Williane.